sejam bem-vindos a mais um Agrofag. Professor Celso, domingo de carnaval também é dia de ficar por dentro das informações sobre o setor do agronegócio aqui do Oeste, né? Bom dia. Bom dia, Antoniela, bom dia a todos. No carnaval o Agrofag não para. Bem-vindo à nossa programação. Isso mesmo, e nessa edição a gente continua levando até vocês os destaques do Show Rural 2023. É muita informação, vejam só. Embrapa lança 2 cultivares de soja destinadas para a prática do refúgio. Produção de mudas de mandioca com alta qualidade pode trazer renda extra para os produtores. Uso de insumos biológicos é uma prática cada vez mais frequente que tem trazido benefícios para a agricultura e para o meio ambiente. IDR apresenta técnicas de automação que aumentam a produtividade na piscicultura. Divulgrole faz balanço do maior show rural de todos os tempos. Criatividade, inovação, tecnologia, inteligência artificial e metaverso. Isso é o Show Rural Digital. Então pega aquele cafezinho ou chimarrão e fique conosco. O programa está só começando. O agricultor sabe a importância de utilizar o refúgio, uma prática que busca garantir proteção das lavouras contra as lagartas. Durante o Show Rural, a Embrapa lançou 2 cultivares de soja indicadas para áreas de refúgio. Quem conversou conosco sobre as características dessas cultivares foi a engenheira agrônoma Divânia de Lima. Dá uma olhada. Agora a gente vai conferir o lançamento de 2 novas cultivares de soja. Estou aqui com a pesquisadora Divânia da Embrapa Soja. Seja muito bem-vindo ao programa Agrofag. Bom dia, Eduardo. Nós estamos aqui mais uma vez no Show Rural Copavel. Esse ano estamos trazendo o lançamento de 2 cultivares de soja com a tecnologia Extend, né? A BRS 2560 e a BRS 2562. O que essas cultivares têm de diferencial? São cultivares que têm resistência ao glifosato, ao dicamba, né? São tecnologias que podem ser utilizadas no refúgio das cultivares I2X. Aliada a isso, além da resistência às principais doenças como Phytophthora, né, que é aquela doença que causa morredeira de planta, então todos os materiais, todas as cultivares da Embrapa atualmente no mercado são resistentes a Phytophthora. E aliado a isso, tanto a 2560 como a 2562 são cultivares que têm resistência a nematóide de galha. Qual a espécie? A Meloidogene javanica. Então isso faz com que essa tecnologia dê uma maior segurança ao agricultor. E como que é o uso dela para a área de refúgio, que foi citado anteriormente? Então, como eu havia falado, a tecnologia Extend, ela entrou no mercado de forma mais expressiva a partir dessa safra. Então, quando a gente está no campo e vê cultivares chamada I2X, significa que o quê? Aquela tecnologia ou aquela plataforma, aquelas cultivares que pertencem àquela plataforma, elas têm resistência tanto ao glifosato quanto ao dicamba, como as principais que atacam a lagarta da soja. Já as nossas tecnologias Extend, que não tem o I2, é só XTD, elas são cultivares para serem utilizadas no refúgio. Ou seja, o que é o refúgio? É uma área onde o agricultor precisa utilizar a tecnologia, as cultivares que seja resistente ao glifosato, mas que não tenha os genes de controle à lagarta. Por que isso? Para preservar a tecnologia. Porque quando você usa uma tecnologia por vários anos, é comum aparecer o quê? Indivíduos com resistência. E o refúgio é justamente para minimizar esse risco de resistência. Então, quando você tem a tecnologia I2X e a tecnologia Extend, que tem os genes tanto do dicamba quanto do glifosato, mas não é resistente às lagartas, então ali vai crescer uma população de lagartas, onde o agricultor ele vai ter que manejar, fazer um manejo integrado de praga e permitir com que uma ou outra mariposa, uma ou outra lagarta que surja naquela população cruze com os indivíduos resistentes, né, dando uma população medianamente resistente, medianamente suscetível. E isso faz com que essa tecnologia seja prolongada por mais tempo. E como o produtor ele pode identificar o momento exato para usar essa tecnologia em campo?
A tecnologia, tanto a I2X como a Xtend, ela já está liberada no mercado, né? Então o agricultor tem que avaliar, eu estou com muito problema de plantas daninhas, de difícil controle, que eu não estou conseguindo controlar com glifosato, então eu posso lançar mão de uma tecnologia Xtend, tá? E sempre que eu lancei mão de uma nova tecnologia, eu tenho que pensar em quê? Em utilizar o refúgio para quê? Para que essa tecnologia seja viável o maior período possível. Porque se eu não uso refúgio, uso apenas a tecnologia I2X, o risco de população de pragas resistentes aumenta muito, né? E uma vez que essas pragas se tornem resistentes, fica muito mais difícil o controle. Então, por isso que hoje a gente conversa com o agricultor, ele fala, a tecnologia intacta hoje já não, ou IPRO, como o agricultor chama, né? Não está mais controlando as lagartas. Por quê? Porque ele não fez o dever de casa, ou seja, ele não utilizou o refúgio. Então, o refúgio é a melhor estratégia para a gente minimizar o risco do surgimento de populações de praga resistente. E poderia explicar um pouco no que ambas se diferem da 2562 e da 2560? Tem uma coisa que a gente chama grupo de maturidade, ou seja, é o ciclo da cultivar. Então a 2560 ela é um pouquinho mais precoce. Quando a gente fala um pouquinho mais precoce, é 4, 5 dias, né? E essa precocidade de 4, 5 dias favorece com que o agricultor, aquele que gosta de plantar soja um pouco mais cedo, né, ele plante essa soja e ele consiga tirar aí, em termos de, basicamente de 4 a 5 dias de diferença de ciclo. Então ele pode plantar mais cedo e com isso ele também vai o quê? Colher mais cedo e plantar o safrinha mais cedo. Então, nas regiões de baixa altitude, regiões mais quentes, né, a gente sempre indica uma cultivar de um ciclo um pouquinho maior. Por isso que nessas regiões mais baixas, mais quentes, a gente indica ao produtor, sugere para o produtor plantar 2562. Já nas regiões mais altas, mais frias, a 2560 é o material mais indicado. Então, como a gente vê na entrevista, né, professora, essa técnica do refúgio é importante para evitar o aumento de lagartas que sejam resistentes à tecnologia BT, né? Correto, Antoniana. Veja bem, o refúgio ele é importantíssimo, porque você vai permitir que as lagartas façam o seu cruzamento. Então, qual é o objetivo do refúgio? É você manter, né, o nível de insetos resistente baixo, porque se não houver o refúgio, aquelas lagartas resistentes vai cruzar com lagarta resistente. Então você vai ter o aumento cada vez mais da resistência à tecnologia BT. Então o refúgio é uma técnica fundamental, certo? Importante para que essa tecnologia BT não seja quebrada. E isso faz com que o agricultor pense muito bem na hora de fazer o seu refúgio. Ele tem que fazer refúgio com variedades ou cultivares adequadas, certo? E também fazer o controle de lagarta nesse refúgio. Mas esse refúgio vai permitir que haja essa multiplicação de lagartas e manter o nível das lagartas resistentes baixo, evitando a quebra da tecnologia BT, que é uma tecnologia muito cara e uma tecnologia benéfica à agricultura. Outra cultura que chamou muito a atenção dos agricultores no espaço da Embrapa foi a da mandioca. Os técnicos da empresa fizeram demonstrações de como produzir manivas, que são as mudas da planta. A atividade pode resultar em renda extra para os produtores. E o assunto agora é a cultura da mandioca. Sobre isso a gente vai conversar com um analista da Embrapa, o Hermínio Rocha, que vai explicar um pouco sobre o Reniva, que é essa rede de multiplicação de manivas, né, que são a verdadeira distribuição dessa cultura da mandioca. Seja bem-vindo, Hermínio. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando um pouco sobre essa estratégia da Embrapa, mandioca e fruticultura, para que seja implantado um sistema de produção de material de plantio com sanidade vegetal e identidade genética para todos os produtores de mandioca no Brasil inteiro. Hoje o principal desafio do produtor que tem interesse em cultivar a mandioca qual é ele? O principal desafio é você ter um material de plantio de qualidade que possa refletir em ótimas produtividades, né? Então nós temos um programa de melhoramento genético na Embrapa, Mandioca e Fruticultura, bastante dinâmico, que vai ao encontro de munir o produtor de genética que seja resistente às principais pragas e doenças, que tenha adaptabilidade regional e que tenha ótima palatabilidade, seja a mandioca de mesa ou a mandioca de indústria. E com isso você precisa ter uma estratégia que possa maximizar
a produção de materiais de plantio, de forma que todos os produtores brasileiros tenham acesso aos materiais produzidos pelo Programa de Melhoramento. Muito bem. Hermínio, e aqui na demonstração em que a gente está agora nessa estação, o que a gente pode ter de comparativo em relação a essas manivas que estão aqui expostas? De que forma o produtor está vendo aqui no estande de vocês essa garantia da maior sanidade para ter mais produtividade? Exato. Nós temos hoje no Brasil 2 viroses. E essas viroses na mandioca, elas são, na maioria das vezes, assintomáticas. Ele não percebe que tem um inimigo que está roubando 40% da sua produtividade, né? Então, a Embrapa, ela distribui os materiais básicos, as manivas iniciais que poderão ser clonadas pelo produtor. E para isso a gente tem um curso de ensino à distância, que é o curso de estratégias de modificação de material de plantio da Rede Reniva. Todos os produtores poderão fazer esse curso gratuitamente, né? Isso é ofertado pela Embrapa, de forma que ele aprenda a clonar os seus materiais. Então nós temos aqui diferentes alternativas. Aqui, por exemplo, é uma muda de mandioca, né? Poucas pessoas conheciam a muda de mandioca. Nesse caso aqui, ela é produzida por cultura de tecidos. Mas nós temos essa estratégia também, que é a multiplicação rápida de mandioca, né? Em que você planta pedaços de duas gemas apenas. Essas 2 gemas irão brotar e aos poucos o produtor vai cortando isso, vai multiplicando, vai fazendo suas mudas e ele consegue clonar um material na sua própria fazenda. Essas mudas vocês estão vendo que elas tiveram a parte aérea cortada, porque elas deliberadamente elas foram induzidas ao estiolamento. Estiolamento o que é? É você fazer ela crescer demasiadamente. Então a muda dessas, ela cresce mais ou menos essa extensão aqui, 1 metro de comprimento. Obviamente, essa extensão ela tem idades fisiológicas diferenciadas. A base é uma idade fisiológica mais avançada, o meio um pouco menos e o topo é o menor de todos. A mini estaca é justamente esse estiolamento, sendo que só a base você aproveita. Então você tem uma idade fisiológica uniforme, repercutindo em maior produtividade. Então é muito comum no campo você ter uma planta que produz 5 quilos, ao lado a outra planta só produz 1 quilo, a outra só produz 2 quilos. Quando você uniformiza a idade fisiológica do seu material de plantio, você acaba com essa desuniformidade, você tem uma padronização e você reduz as falhas por danos mecânicos também. Isso tudo repercute em maiores índices de produtividade para o produtor. Formas de sistemas de plantios diferentes a gente também consegue ver ali na estação ao lado, né? Temos manivas plantadas de pé e temos ela também na maneira convencional no Brasil, né? Queria que você explicasse um pouquinho também, Hermínio. Exato. Quando você planta, quando você tem escassez de chuvas, quando você percebe que sua época de chuvas está se acabando, você planta ela em pé, né? Em países africanos, por exemplo, quando você não tem muita água, quando você não tem acesso à irrigação, eles plantam em pé, né? E realmente isso vai dar um start, um início de brotação muito mais rápido, né? Você tem redução nas falhas por danos mecânicos, porque todas as gemas vão brotar, né? Você quebra a dominância apical quando você planta isso em pé. Então você tem uma superprodução de material de parte aérea, fazendo com que o arranque inicial seja mais acelerado. Então você aumenta a produtividade. As mini estacas também, elas devem ser plantadas em pé, né? Porque de imediato ela já inicia a emergência do sistema radicular e a brotação da parte aérea. Então quando você tem carência de água, você tem menos água, você quer maior rapidez na sua emergência dos seus materiais de plantio, das suas manivas, você planta ele em pé, né? Só que as plantadeiras hoje elas não estão adaptadas para fazer esse plantio em pé. Então é um trabalho, né, de formiguinha que a gente vai fazer para que as plantadeiras consigam realizar esse plantio em pé também. Hermínio, uma oportunidade para os produtores é a produção realmente dessas mudas. Então o profissional maniveiro traz aí mais uma oportunidade. A Embrapa está incentivando esse tipo de atuação profissional, como é a produção de manivas às mudas, né? Perfeito. Então, o maniveiro ele passa a ser um novo ator na cadeia produtiva da mandioca, em que ele se dedica à produção de materiais de plantio, sejam eles na forma de uma muda, de uma mini estaca ou de uma maniva convencional. Por meio do curso EAD da Embrapa,
as pessoas podem se instruir tecnicamente em como se transformar no maniveiro. Ele tem dupla rentabilidade a partir dessa atividade, ou seja, ele colhe as raízes, tem ganho financeiro a partir das raízes e ele tem ganho financeiro também pela comercialização das manivas, sejam elas manivas convencionais, mudas ou mini estacas. Então é uma figura extremamente valorizada e demandada na cadeia produtiva da mandioca, porque ele passa a ocupar um espaço até então inexistente, ou seja, até pouco tempo atrás, quando você queria plantar uma nova área de mandioca, você ia lançar a mão da sua própria lavoura ou ia procurar entre os vizinhos. E com isso, certamente você estava disseminando pragas e doenças, né? Doenças até sistêmicas e assintomáticas. Com a figura do maniveiro, você passa a ter acesso a um material com garantida sanidade vegetal. Muito bem. Hermínio, obrigada pela sua participação aqui. E a gente espera ver aí a evolução da cultura da mandioca nos estados afora, principalmente aqui no Paraná. Obrigada. Eu que agradeço e as portas estão abertas lá na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, na Bahia. Para quem quiser nos conhecer ao vivo, será um prazer recebê-los. Mais uma oportunidade para quem cultiva mandiocas, né, professor? É a atuação dos maniveiros. Esses maniveiros tomam cuidado. Lembrando que a mandioca ela é reproduzida por um clone, certo? Você vai tirar do caule um pedaço do caule e vai fazer a sua muda. Então, os maniveiros devem tomar muito cuidado, usar uma área especial, uma área livre de pragas, de doenças principalmente, né? E usar as melhores plantas, aquela planta que representa o conjunto daquela mandioca que você está trabalhando, certo? E reproduzir por clone é sensacional, porque reproduz a planta-mãe. Então você teria as melhores manivas, uma boa cultura com certeza vai ser instalada e vai ser desenvolvida se você faz uma boa muda. E isso favorece muito a produtividade, a uniformidade da lavoura em geral. Muito bem, professor, e outro assunto que foi destaque no Show Rural foi o uso de bioinsumos, né? Bioinsumos é uma técnica interessante, Antoniela. Bioinsumos, ela veio para ficar, é o uso de micro-organismos, certo? Ajudando a planta no seu desenvolvimento, porque com o uso de defensivos agrícolas, agrotóxicos em grande intensidade, você houve um desequilíbrio do solo, né? Então você tem muito organismo que não são benéficos para a planta. E os bioinsumos que vem vindo aí são bioinsumos benéficos para a planta. Ou seja, está se restabelecendo o equilíbrio do solo, vida do solo. Só que esse bioinsumo ele não tem um efeito rápido, imediato, ele é cumulativo. Você vai usar vários anos e vai começar a aparecer. Uma planta sadia, certo? É uma planta que vai responder melhor contra os ataques de pragas e doenças. E o bioinsumos veio para isso. O bioinsumos veio para satisfazer não só a agricultura, equilibrar da vida para o solo, mas também diminuir esse uso excessivo que você tem de agrotóxicos, de fertilizantes. Que bioinsumos não é só contra a lagarta, não é só contra a praga. Também bioinsumos, existe micro-organismos que favorecem solubilização de alguns nutrientes no solo para a planta, para a melhor absorção da planta. Então, o bioinsumos é uma técnica que veio, o bio já significa vida, né? E ela veio para revigorar a vida do solo. Nós fomos até o estande de uma das empresas que apresentaram os benefícios do manejo das lavouras com o uso desses produtos. Confira. O assunto agora é a utilização de insumos à base de micro-organismos, como fungos e bactérias, para beneficiar o desenvolvimento de plantas. Sobre isso, a gente vai conversar com o Mário de Sá, representante técnico de vendas aqui da Biotrop. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, bom dia. Um prazer falar com vocês e mostrar aí para o nosso agricultor, aquele homem do campo que está no dia a dia produzindo um alimento para todo mundo, que nós temos condições de utilizar menos agrotóxicos e ter produtos que realmente têm eficiência comprovada a campo, desde controle de pragas e doenças e até o que a gente já sempre utilizou aí para solubilização de nutrientes e os inoculantes, que é bastante conhecido pelos agricultores. Muito bem, Mário. A gente tem aqui parcelas de soja, tem milho. Eu queria que você começasse falando sobre como o produtor rural tem visto essa utilização de insumos biológicos nas lavouras. Ele realmente está entendendo que é uma realidade que pode auxiliar com a utilização de produtos químicos também, né? Perfeito, O agricultor hoje ele já entendeu que o biológico veio para agregar na atividade dele, veio para melhorar a eficiência do que a gente já faz há bastante tempo. O adubo que nós colocamos na linha de plantio muitas vezes é pouco aproveitado pela situação que está o solo,
por falta de um micro-organismo que vai ajudar com que a planta desenvolva um sistema radicular, né, mais profundo, uma maior quantidade de raiz, então ele tem um aproveitamento muito menor de adubo quando ele não coloca o micro-organismo. Hoje ele já olhou e já fala, ó, o micro-organismo me trouxe benefício, me fez uma planta mais saudável, me fez uma planta mais resistente a condições climáticas. Hoje o biológico veio, né, para salvar então, né, o controle, o manejo de pragas, o manejo de doenças e a parte de fertilização, né, de suco ou até foliar. Nós tivemos muitas discussões entre defensivos agrícolas, o pessoal pesado em cima, está entrando os micro bioinsumos. Bioinsumos têm uma duração maior no solo para a planta em relação aos químicos? Perfeito, professor. Eu gosto sempre de comentar, de fazer um comparativo que o agricultor vai entender de forma fácil. Quando nós fazemos uma aplicação de nematicida químico na semente, como que o nematóide vem aí para a planta? Através do desenvolvimento do sistema radicular. Se eu não tenho raiz, eu não tenho proteção. E eu não tenho a ação do produto químico, né, da proteção propriamente que ele precisa fazer. O biológico, ele supre essa janela, ele vai fazer com que o sistema radicular da planta esteja protegido quando ela precisa, né, de uma proteção que o químico não dá. E mais, né, os nossos produtos, a maioria é formulada à base de bactérias. Né, o diferencial grande dela, quando comparado com o fungo, né, no controle de um nematóide, é que a bactéria ela acompanha o desenvolvimento radicular, então ela vai lá na profundidade, né, protegendo ela, impedindo com que o nematóide acesse, e quando ele acessa, ele causa um dano, é onde entra a maioria das doenças. Então, o biológico, né, no manejo de nematóide, é muito mais completo e eficiente do que um produto químico. Permanece mais tempo no solo, quando o químico pode estar perdendo a sua ação, ele permanece mais tempo. Perfeito. Né? O químico no solo deve durar aí, estourando no máximo, chutando alto, 20 dias, né? Enquanto o biológico, nos primeiros 20 dias, ele tem apenas ali, né, um início do desenvolvimento dele, né? Normalmente o agricultor gosta de coisas concretas, ver, palpar. Micro-organismo ele não vê, né? Como está a aceitação é muito abstrato para ele, né? Como está a aceitação dessa nova tecnologia pelos agricultores? Perfeito. Já tem mudado, já tem, assim, a cabeça do agricultor já tem melhorado muito. É olhado o bioinsumos de uma outra forma, porque, é claro, ele quer aplicar um produto em cima de uma praga e ver ela morta 2 horas depois. Mas e a eficiência dela? Vou dar um exemplo bem legal de comentar. A cigarrinha do milho, né? O agricultor tem feito aplicação a cada 3 dias. Ele entra na lavoura, ele vê algumas mortas lá 2, 3 horas depois de aplicar, mas 3 dias depois ele tem que entrar de novo porque não teve o controle satisfatório. É uma praga que se prolifera muito rapidamente. Né? E o biológico, quando a gente associa, né, nessa aplicação, eu tenho uma janela muito maior, né, de aplicação de uma entrada para outra. Diminui, né? A aplicação de químicos. Diminui consideravelmente. Ou seja, recuperar solo, colocar vida e essa vida ajudar na produção. Vida que sempre existiu, né? Sempre existiu, mas que nós é que destruímos. Nós destruímos, né, com o excesso de adubo, com o excesso, né, de produto químico, né? Essa tendência de aumento no uso de insumos biológicos também foi um dos temas da entrevista que fizemos com o seu Rogério Rizardi. Acompanhe. Esse é um evento que traz realmente uma universidade a céu aberto, né, seu Rogério? Muito bom estar aqui mais uma vez. Realmente é um evento que proporciona isso, né? Porque é uma oportunidade de nós ampliarmos nosso saber, ampliarmos o nosso universo, de nos adaptarmos a novas tecnologias, porque estão aqui quem? Nada mais do que as principais empresas do país que geram tecnologia, os pesquisadores que trabalharam na criação dessa tecnologia. E à disposição de você, produtor. Quem melhor que eles para te explicar todo esse universo, todas essas particularidades que as tecnologias têm para que nós podemos assimilá-la e depois aplicar na propriedade. Então, realmente, o evento é um dia de trabalho, é um dia de estudo e é um dia de grandes negócios. Por isso que a gente chama também que é uma faculdade a céu aberto, uma escola a céu aberto. E o mais importante, professor, e o que a gente está sentindo, não é só pelo número de pessoas que vêm, é vir para aproveitar, realmente tentar se familiarizar o máximo possível com toda essa bagagem, com todo esse conteúdo que nós temos em termos de tecnologia, que isso vai levar a ele condições de poder realizar uma nova proposta
tanto no incremento de produtividade, como também numa produtividade, numa produção produzida de uma forma sustentável, buscando cada vez mais criarmos produtos com uma sanidade diferenciada, buscando esse universo de produtos biológicos que estão aí no mercado e tão eficiente cada vez mais. Ele pode ser usado consorciado com químicos, não significa que nós vamos afastar o químico, mas vamos diminuir, acredito que de uma forma sensível, inclusive, o volume. Isso é bom, porque o Brasil tem que ser o maior produtor de alimento do mundo, e vai ser, mas também nós temos que ter a bandeira de ser os alimentos mais saudáveis do mundo também produzido aqui. Isso, os bios que vem vindo por aí, né? Bioestimulantes, biofertilizantes, tudo isso vem favorecer, né? Que você falou, né? E hoje nós estamos vendo várias empresas aí oferecendo seus produtos e dando suas palestras a respeito dessa saúde do solo, vamos dizer assim, né? E com produtos mais eficientes, em alguns casos, do que o próprio químico. Porque o que é o produto biológico? Para quem não conhece, na verdade, a natureza, ela cria uma série de problemas, cria praga, cria doença por bactéria, por fungo, uma série de coisas. Então o que a gente faz? Utiliza aquilo que a natureza tem de próprio controle natural, pega um outro fungo para controlar aquele fungo. E você realiza o controle eficiente, sem problema nenhum, em termos de sanidade. Não vai viver isoladamente, mas vai consorciar e vai funcionar legal. E também, Rogério, você lembra, né, na década de 60, 50, vem a Revolução Verde. Nós estamos numa Revolução Verde que agora é contínua, né? Um produto vem, já vem outro complementando, manejo de solo, bioestimulantes e tudo aí, né? E ela não é só contínua, como ela é rápida demais. Olha atrás o que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem um mundo digital aí dentro. São quase 200 empresas. Ah, mas quem são? Quer uma empresa maior que o Google? Está aqui. Mas tem mais de centenas de startups aí dentro. O que é? É o mundo digital entrando no agro e trazendo oportunidade de inovação. Só que esse mundo é rápido demais, ele inova rapidamente, ele te traz proposta rapidamente. Por isso que nós temos que estar participando, não podemos deixar um evento que nem esse. Confira a cotação dos grãos no agromercado. A saca da soja, R$ 159,00, saca do milho, R$ 76,00 e saca do trigo, R$ 90,00 em Cascavel. Depois do intervalo, tem tecnologia, metaverso, criatividade, desafios e soluções para o agronegócio. Tem também uma entrevista com Dilvo Grolli. E ainda hoje vamos falar sobre automação na piscicultura. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Nós sabemos que o agro está passando por uma revolução tecnológica que tem tudo a ver com os avanços no campo digital e virtual. Inteligência artificial, metaverso, automação, soluções criativas para aumentar a produtividade e a eficiência no campo surgem todos os dias. Esse é o Show Rural Digital. O prédio foi construído logo na entrada principal do parque, 4.000 metros quadrados dedicados exclusivamente para a inovação e a criatividade. Uma proposta que atraiu os visitantes. Telas de softwares inteligentes, ferramentas de automação para maquinários, aplicativos com dados específicos e muitas soluções para os desafios que as famílias do campo enfrentam.
Entre as 120 empresas e startups que participaram do Show Rural Digital, não faltaram ideias para levar mais assertividade para as cadeias do agronegócio. Nesse espaço aqui, os vantes, veículos aéreos não tripulados, atraíram os olhares do público. Ferramentas que otimizam as atividades agrícolas de precisão. Trazendo em cena esse drone aqui, você consegue pôr câmeras multiespectrais nele. Câmeras multiespectrais com infravermelho, por exemplo, onde você consegue retirar índices de vegetação. Então você consegue saber aonde é na lavoura que tem uma mancha, um problema, uma planta que está doente. Então, tendo esses índices de vegetação, você consegue fazer o tratamento no local ideal, ou seja, uma agricultura de precisão, que é o que esse drone vai trazer para a lavoura. Essa outra startup propôs diversas experiências em realidade aumentada, com óculos e controles remotos. É um metaverso. A gente traz o treinamento imersivo para um metaverso, no metaverso, sobre o agro. O agro, ele tem muita demanda à parte de treinamentos. Então o que a gente faz? A gente faz com que o conhecimento dos melhores colaboradores da equipe seja replicável para toda a empresa e a gente consegue chegar em equipes de alta performance replicando dessa forma. O coordenador do Show Rural Digital destaca que a inovação e a reinvenção promovem ainda mais soluções para os problemas do setor produtivo. A pegada do Show Rural Digital é mostrar uma inovação aberta, com muita tecnologia e muito acessível. Então, algumas dessas tecnologias hoje, elas vêm embarcadas em grandes implementos, em algumas sementes. E aqui nós temos startups que também podem estar se unindo a essas grandes tecnologias, somando. A ideia das empresas que aqui estão é somar. Afinal, uma coisa que a gente sempre repete é que o Show Rural Digital, ele tem produtos e serviços para que o agro como um todo aumente a sua produtividade, diminua seu desperdício, por consequência disso aumente a sua lucratividade. Claro que juntos somos mais fortes. As tecnologias que aqui estamos apresentando para todos os nossos visitantes, somada a que o Show Rural Copavel traz aí ao longo dos anos, é uma receita de sucesso. Isso está no nosso DNA, obviamente. O agro brasileiro ele é muito pujante por conta disso. E com essa proposta tão clara de incentivar ideias, não poderia faltar uma competição. O Hackathon é uma maratona de programação que tem como objetivo propor soluções direcionadas para problemas do cotidiano no agronegócio. Nesse ano foram 85 inscritos, distribuídos em 16 equipes, que se empenharam para resolver problemas apresentados por entidades e empresas da região. Esse esforço de organização foi feito a muitos braços. Então, desde sindicato, Copavel, não só Copavel, mas série de cooperativas, Cofamel, Coamo, a Sebrae envolvido, várias universidades, instituições da parte do agronegócio, todas colaborando para poder fazer o Hackathon acontecer. O que nós queremos? É que exista uma conexão entre aqueles que têm o problema e aqueles que têm a solução. Depois de mais de 40 horas de muito trabalho, acordados e com concentração de sobra, os integrantes das equipes apresentaram as propostas. Então, por exemplo, se a gente comprou hoje, dia 10 de fevereiro... A ganhadora que garantiu o investimento de R$10 mil foi a Prismatec. O grupo apresentou a solução de gestão para a produção de mel. Em segundo lugar, ficou a equipe da FAG de Toledo, que desenvolveu um projeto para a medição do volume de leite em caminhões. E em terceiro, a equipe com integrantes do Centro FAG de Cascavel trabalhou o tema Gestão da Qualidade de Aplicação de Defensivos. Além da premiação, os 3 times que conquistaram o pódio terão direito a programas de capacitação do Sebrae. E aqui no estúdio do Agrofag, nós continuamos falando sobre o Show Rural 2023. Seu Dilvo Grolli está aqui com a gente. Seja bem-vindo, presidente da Copavel. Seu Dilvo, tudo certo? Ótimo. Que bom, que bom. Acabamos de assistir a reportagem sobre o Show Rural Digital, uma inovação que veio para esse ano e revolucionou mais um ano, né, seu Dilvo? O Show Rural Digital foi uma revolução fantástica que aconteceu no evento em 2023. Eram 600 empresas lá no Show Rural e tinham mais de 100 empresas ligadas
a empresas digitais ligadas às startups para o show rural, para que o produtor rural pudesse levar essa ferramenta para a sua propriedade. Essa ferramenta digital vai auxiliar o controle, vai auxiliar a produtividade, vai ter mais concentração de dados para que o produtor não deixe esses dados abertos ou sem lugar armazenado, para poder fazer planejamento e melhor execução das suas tarefas dentro da propriedade. Até então, o 4.0, né, a nossa digital 4.0, ou mesmo 4.5, não estava na propriedade. A partir desse evento, foi para a propriedade e é uma ferramenta que vai ajudar a produtividade e o controle das propriedades rurais. E o interesse das pessoas, dessa juventude que está trabalhando, é muito grande, que é levar as soluções que eles têm na cabeça, que eles possam desenvolver para as propriedades rurais e para os produtores rurais. Mediante essa revolução que está acontecendo e muito rapidamente, há dados, por exemplo, que o Brasil até 2030 precisará de 75 mil técnicos para implantação dessa parte digital, dessa parte do TI, da telecomunicação da informação, nas propriedades rurais. Serão 75 mil vagas de pessoas que estão nas propriedades rurais, que tenham conhecimento já de tecnologia da informação, ou que sejam técnicos da área de informática ou técnicos na área do agronegócio, que irão auxiliar a transferência dessas ferramentas e também a implantação na propriedade. Quem vai ganhar? É o produtor rural, é a cadeia do agronegócio, é fazer com que você tenha maior competitividade na produção de alimentos, tanto na área animal como também na área agrícola. São novos empregos, diversas áreas focadas na inovação, que a gente conseguiu ver, inclusive, que solucionaram diversos desafios, como exemplo, o Hackathon, que é uma maratona que traz isso e concentra ali várias ideias de criatividade, né, seu Dilvo? O Hackathon é muito interessante, que o Hackathon, primeiro, os organizadores do Show Rural Digital falam com as pessoas que estão no agro, qual é a dificuldade e qual é as dificuldades que gostariam que fosse solucionado dentro da propriedade e na cadeia de produção. Mediante isso aí, eles levam esse desafio para essa garotada, para esses jovens que estão buscando fazer com que da sua mente, onde tem o computador como ferramenta de trabalho, lá naquele homem do campo que está trabalhando, mas tem que ter uma inovação e precisa ter uma proposta nova. Aí, então, essas duas pessoas vão se unir através desse Hackathon e vão desenvolver sistemas com projetos que vão solucionar problemas existentes hoje ou criar soluções para que a velocidade entre o produtor e o supermercado seja muito mais rápida. Muito bem. Professor Celso, quero inclusive já colocar o senhor aqui no nosso bate-papo, porque a gente viu que o Show Rural mais um ano surpreendeu, tivemos aí recordes de público, recorde também de negócios, né, seu Dilvo, e eu e o professor Celso vimos na prática tudo isso, né, professor? A gente estava acompanhando, né, e uma coisa interessante, Dilvo, que eu vou falar aqui é o seguinte, eu peguei uma família, estava conversando, né, eu falei, ela falou assim, todo ano eu venho, ela é do norte do Paraná, eu falei, mas todo ano não é meio igual? Ela falou, não, a gente vai procurando os pontos, não dá para ver tudo no ano, e cada ano tem uma diferença, alguma coisa mais importante para a gente ver, né, eu achei muito interessante porque o Show Rural Copavel não é só máquinas, aparentemente parecia ser máquinas, né? E você vai desde o pequeno agricultor, para o médio, para o grande agricultor, para o pecuarista, quer dizer, você tem um show mesmo de tecnologia para o agronegócio, né? O modelo do Show Rural Copavel veio do modelo americano, Farm Progress Show. O início, o primeiro evento do Show Rural Copavel foi em 1989, eram 110 pessoas, tá? Esse último evento, em 2023, foram 384 mil. O que atraiu milhares de pessoas? Foi uma proposta de um modelo que você tem somente tecnologia e inovação, sem qualquer
é confundir a cabeça do produtor rural. Essa história que você contou é muito interessante, porque a pessoa, ela sempre fica na expectativa que se eu não vi tudo esse ano, eu vou voltar no próximo ano. Exatamente. Mas os produtores, eles têm uma consciência hoje que eles não têm como permanecer no campo se não for competitivos, se não tiver novas ferramentas para aumentar a produtividade. Só nós olharmos a estatística dos últimos 32 anos. O show rural tem 35 anos, mas eu tenho uma estatística dos últimos 32 anos. A produção brasileira nos últimos 32 anos teve 440% de aumento. A produção, né? 440%. E a área plantada no Brasil aumentou 104%. A diferença dos 440 comparado com 104 foi produtividade. E a produtividade não acontece isoladamente, é um conjunto dos técnicos, dos cientistas, dos laboratórios, dos centros de pesquisa, das universidades, das faculdades, e precisa chegar no campo. E como que vai chegar no campo? Essa oportunidade que o produtor tem de ver, tocar, né, e ser acompanhado por um técnico ou da cooperativa ou da empresa que revende os produtos, é o conjunto que se faz para chegar na propriedade. Essa transferência de tecnologia é importantíssima, né? E essa é a maneira de transferir diretamente para o produtor no show rural, né? Mas eu vou fazer outra pergunta para o senhor. Recorde de negócio, né? Recorde dentro da feira, mas por fora também, esse negócio continua, né? Não é só a feira que promove, né? Foi sensacional, né? O evento, o que se realiza de negócio lá é um grão de areia. O Brasil, 2022, o agronegócio teve uma participação no PIB nacional de 1.240 bilhões de reais. Participação do PIB nacional da cadeia do agronegócio. Lá foram realizados somente de 5 a 6 bilhões. É um grão de areia, mas tudo o que aconteceu no show rural Copavel 2023 vai influenciar a partir de agora nas propriedades dos produtos rurais. Muito bem. Seu Dilvo, eu queria também que a gente trouxesse aqui o caráter sustentável do evento nesse ano, porque a gente tem e a gente reconheceu tanto a própria estrutura que trouxe recursos mais sustentáveis, queria que o senhor falasse sobre esse tópico, e sustentabilidade também ligada aos insumos biológicos, que a gente viu que várias empresas trouxeram esse caráter mais sustentável. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa estrutura, da preparação do evento e também dos biológicos. O show rural Copavel é um canal para levar esse pensamento que está tendo no mundo hoje sobre a sustentabilidade. Por exemplo, das 600 empresas que estavam no show rural, 15 já eram empresas de insumos biológicos. O ano anterior, nós tínhamos menos de 5 empresas, 2022. 2023 tivemos 15 empresas. Essas empresas estão movimentando este ano de 2023 mais de 3 bilhões de reais nos seus produtos dentro da propriedade. E veja como esse assunto é muito importante para o Brasil, porque a Europa ou qualquer país do mundo, a Ásia, está nos cobrando, certo? O que o Brasil está fazendo pela sustentabilidade. E nós somos um país que somos o país no mundo que mais preserva a natureza. Nós temos 41% do território brasileiro preservado, que é a floresta amazônica e as outras florestas em redor. 41% de 852 milhões de hectares, nós temos lá 350 milhões de hectares preservados. E o novo desenho para a agricultura e para a pecuária são o uso mais de bioinsumos, certo? E nós temos que fazer isso, e vamos fazer isso do mesmo caminho que nós fizemos para proteger as plantas, os animais. Vamos fazer a proteção agora, continuar fazendo essa proteção, mas um caminho diferente, com mais produtos biológicos. E quem que vai ganhar? A sociedade mundial. A sociedade que todo dia o café da manhã não nasceu no supermercado, o almoço não nasceu no supermercado, nem o jantar, nem a roupa que nós vestimos nasceu lá na loja de confecção. Tudo veio do campo. Então, por isso que nós temos que começar no campo esse controle e esse novo conceito de produtos biológicos para que a sociedade tenha, no Brasil,
também um ponto em dizer: o Brasil preserva 60% das matas, o Brasil está aumentando os insumos biológicos, está tirando um pouco de produto químico, e tudo isso vai melhorar a qualidade dos produtos brasileiros, que já é bom, vai melhorar. Eu acho isso muito interessante, porque hoje nós somos 8 bilhões de pessoas. Logo ali em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas, entre 9,5 e 10 bilhões de pessoas. E todas as pessoas, cada dia mais, quer produto de qualidade e querem saber como que esse produto é produzido. E o Brasil está dando uma lição sensacional. Exemplo da nossa proteção no meio ambiente. E agora, tantas empresas que vieram ao Show Rural prova que a tendência é o bioinsumos, e prova que o produto rural foi ver e começou a ver que isso não é bicho de sete cabeças, é fácil, é muito fácil. Você tem que ter controle na propriedade, você tem que ter meios que já estão te oferecendo para tirar parte dos químicos e colocar esse produto. E quem é o ganhador? Toda a sociedade brasileira e também toda a sociedade mundial. Toda a sociedade. Seu Dilvo, já tem data marcada para o Show Rural 2024? Já tem. Será de 5 a 9 de fevereiro de 2024, tá? Será um evento tão grandioso, tão grande como foi 2023. Show de bola. Seu Dilvo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Convidado para voltar quando quiser. Muito obrigado. Eu quero fazer um voto de gratidão à FAG, à KTV, a todos os seus profissionais que puseram o Show Rural na vitrine para o mundo. Fica aqui o meu reconhecimento e minha gratidão a todos vocês, todos os diretores, todo o grupo FAG, todos os colaboradores, que foi uma alegria muito grande trabalhar no Show Rural, e foi uma alegria muito grande em ter vocês lá como pessoas, professor Celso, de alto conhecimento, alto poder de comunicação, tá? E nós somarmos tudo junto para um bem maior, que é a nossa sociedade. Isso aí. Esse foi um balanço, então, com o seu Dilvo Grolli, presidente da Copavel, sobre o Show Rural. E agora a gente confere como ficam as condições do tempo para essa semana. A chuva tomou conta da semana no oeste. Volumes expressivos de precipitação foram registrados em diversas regiões do Paraná. Até agora, em Cascavel, o mês de fevereiro acumulou mais de 100 milímetros de chuva. E hoje, a instabilidade e a queda nas temperaturas ainda prevalece no estado, assim como durante o feriado de Carnaval. Em Cascavel, chuva de segunda até sexta-feira de novo, situação que marca o atraso na colheita da soja. Amanhã está previsto o maior volume de chuva segundo a análise do CIMEPAR. Serão mais de 20 milímetros. Os termômetros devem ficar entre 18 e 24 graus durante a semana por aqui. Em Nova Prata do Iguaçu, os dias daqui para frente também serão chuvosos. De hoje até a próxima sexta, há risco de temporais para a região. Nos próximos dias, a mínima é de 19 e a máxima, que pode ser registrada na terça e na quarta-feira, é de 26 graus. Já na região de Santa Helena, hoje são esperadas pancadas rápidas de chuva. Na segunda, a precipitação pode ultrapassar os 30 milímetros. Terça e quarta-feira o tempo estabiliza e na quinta volta a fechar. A temperatura mínima será de 20 e a máxima de 27 graus. No próximo bloco, o IDR mostra que é possível ter mais produtividade com menos trabalho na piscicultura. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui.
Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, o Paraná é o maior produtor de peixes em viveiros do país. E hoje boa parte das funções realizadas pelos piscicultores já podem ser automatizadas. O uso de equipamentos que trabalham de forma programada tem otimizado o tempo e trazido economia para os produtores. Durante o show rural, técnicos e extensionistas do IDR Paraná mostraram esses recursos que propõem mais produtividade com menos trabalho. O Éder Morschbacher, que é extensionista, vai conversar com a gente, né, Éder? Seja bem-vindo. Isso aí. Obrigado aí pela oportunidade de a gente falar. Muito bem. Os piscicultores aqui da nossa região estão buscando novas tecnologias para aumentar a produção, reduzir custos e também ter mais facilidade no manejo dos tanques. Como é que está sendo a experiência aqui? Isso, a gente trouxe para essa edição do Show Rural um novo espaço da piscicultura, né? A gente construiu esse viveiro escavado, né? Que seria uma réplica em miniatura do que é um viveiro escavado utilizado comercialmente hoje, né? Pelo que quem se destaca aí na produção do oeste, as grandes cooperativas, né? Paralelo a isso, a gente também está demonstrando a questão do revestimento com pedras, né? Então, assim, antigamente se fazia o tanque escavado e você não colocava as pedras nos taludes. Isso diminui um pouco o custo, porque a pedra tem um custo de implantação e tal. Só que dali 1 ano, 2 anos, você tem que acabar voltando para aquele viveiro que você construiu e refazer ele praticamente. Porque esse movimento da água, ele acaba desgastando o talude. Então, com a pedra, elimina esse processo. Então, tem viveiros que estão construídos aí há 6, 7 anos, que são revestidos com pedras, que estão da forma que foram construídos, não precisou fazer mais nenhum reparo. Então a gente trouxe justamente e construiu o tanque nessa situação para a gente mostrar para o produtor que vale a pena e que fica bom, que é durável. Então você constrói uma vez, constrói bem feito e tem para sempre aquele viveiro. Éder, você está falando da construção dos tanques, mas você tem um ponto importante que é a otimização, né? Hoje, maneira diferente de você aerar, o momento certo de fazer aeração, alimentação. Poderia falar um pouco sobre isso? Isso a gente também, é tudo uma questão de evolução, né? Então, a gente acertou, vamos dizer assim, a construção do tanque, né? Então, a gente está com esse aspecto, vamos dizer assim, ok, tá jóia, é isso mesmo, a gente chegou no que a gente queria. Temos a evoluir, tem a questão da recirculação de água, do aproveitamento, mas isso é um próximo passo, né? Então, agora a gente já tem empresas preocupadas na confecção de equipamentos, os aeradores com uma maior eficiência de transferência do oxigênio para a água. Outras empresas já estão evoluindo mais, dando o próximo passo, que é fazer essa automação, né? Então você tem uma sonda lá no tanque, que aqui a gente pode ver, é uma sonda que mede o oxigênio em tempo real, então ele mede o oxigênio de tempos em tempos, minutos em minutos, e você consegue traçar a curva de oxigênio do dia, consegue programar lá no software lá do aparelho, da sonda, que ele está interligado no painel do aerador, então você consegue programar a hora que o aerador vai iniciar, com quanto, por exemplo, eu consigo calibrar lá que o aerador vai ligar quando o oxigênio baixar de 3 mg. Baixou de 3 mg por litro de oxigênio dissolvido, o aerador liga. Isso proporciona o quê? Isso proporciona um melhor aproveitamento da ração. Então o peixe que está numa condição ideal de cultivo, ele vai comer a alimentação e vai conseguir criar músculo de forma ideal, né, na sua carcaça. Por outro lado, diminui também custo, porque se eu já estou com o meu oxigênio, vamos dizer assim, a mais de 5, não tem necessidade de eu manter os equipamentos ligados. Então você calibra lá que quando chega em 5 você desliga os equipamentos. Então isso diminui o custo de energia. Então,
Como o piscicultor fazia antigamente, ele tem uns aparelhinhos para medir, mas ele olhava para o tempo, hoje vai faltar oxigênio, vai lá e ligava a bomba, como é que era? Era muito na percepção, né, do comportamento do peixe, né? Então se eu vou oferecer alimentação e o peixe demonstra uma atividade querendo se alimentar, então é sinal de que ele está confortável no ambiente. Então ele está agitado, ele vem rápido para receber o alimento. Em alguns dias que o peixe está menos ativo, o produtor que tem aquele feeling ele já consegue observar, fala, opa, esse peixe não veio com muita velocidade para se alimentar, é sinal que tem algum problema de qualidade de água. Então eu vou ter que pegar meus kits antigos lá e fazer meus testes para ver onde é que eu tenho que acertar, né? Então o oxigênio é um ponto fundamental para a piscicultura na tilápia. O oxigênio é a vida, aí com o aparelho, né? Você praticamente está resolvendo boa parte do seu problema. Existem os aparelhos manual, que você compra um aparelho, por exemplo, que você pode usar, ir lá e medir ele em cada tanque, né? Um aparelho móvel, vamos dizer assim. Você pode em cada tanque utilizar ele, com esse aparelho você fala, agora é a hora de eu ligar, agora é a hora de desligar. Mas tem que estar sempre monitorando, Só que você né? tem que pegar o aparelho e caminhar até na beira do tanque, colocar ele na água, ver a leitura e decidir se liga ou não liga. Esse sistema automatizado, você programa ele para fazer tudo sozinho, só que a sonda ela é estática, então assim, ela começa a ter viabilidade em viveiros maiores. Esse manejo mais adequado vai otimizar o tempo e trazer também mais economia, né? Com certeza, Antoniana. Veja bem, a genética na produção de tilápia, ela não está tendo um avanço muito grande. Então você não consegue dar pulos altos aí de ganhar algumas gramas aí, certo? Na genética da tilápia. Mas, por outro lado, o conhecimento e os cuidados da atividade é que vai fazer esse ganho de produtividade. Então o manejo adequado, otimizado, vem dar maior rentabilidade ao agricultor. É que nós vimos aí agora na reportagem. Então, a genética está praticamente paralisada, ou seja, precisa aumentar a genética. Enquanto isso não vem, o manejo é que vai fazer a diferença na produtividade do agricultor. Veja agora os preços do mercado da pecuária. Arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 270. O quilo do suíno, R$ 6,98 e o quilo do frango, R$ 4,96. E você já está inscrito no nosso canal no YouTube? Essa aqui é a página de abertura do canal. Para você procurar, é só digitar Programa Agrofag assim separado ou lá na aba de pesquisa, youtube.com/agrofag. Aqui você fica por dentro dos conteúdos que já estão publicados lá na nossa página. Professor Celso, vamos conferir agora as redes sociais? Com certeza, vamos lá. Vamos lá então, a gente começa com indicação de curso rápido promovido pelo NAP da FAG, Perito para Proagro. A data prevista para o curso 25 de março até dia 1º de abril, das 8 horas até o meio-dia, e também tem retorno à tarde, 1 da tarde até às 5 horas. Tem também a capacitação e qualificação de classificadores de produtos vegetais, habilitação, atualização em soja e milho, também promovido pelo NAP da FAG. Mais informações você pode saber para fazer sua inscrição lá no site da FAG. A gente também traz a indicação do curso Agricultura Orgânica, informações básicas, do dia 1º de março até o dia 3, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, lá na AREAC, Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel. Temos 2 contatos na tela para quem quiser saber mais informações, 3224-2474, lá da AREAC, ou também o da Magda, do Sindicato Rural, 999420063. A gente também traz uma indicação que foi proposta pela Cooperativa Agroindustrial União para produtores que querem fazer o cadastro para recebimento de sementes de alho para plantio em 2023. Pequenos agricultores de Cascavel. É só entrar em contato nesse telefone que está na tela, falar com George Marques, que é o presidente da Cooperativa União, uma oportunidade para quem quer cultivar alho, né, professor? Com certeza. Indicação também, cicloturismo, etapa Capitão Leônidas Marques, 26 de fevereiro, é num domingo. Depois desse domingo de carnaval, aí vai ter um tempo para se recuperar, vai fazer aí, quem quiser conhecer mais sobre as belezas naturais aqui da nossa região, a ADETUR está promovendo junto com a Pedal Capitão esse evento de cicloturismo.
Agora a gente tem fotos durante a semana do Show Rural, né? Na última semana nós estávamos trabalhando lá no Parque Tecnológico da Copavel. Então toda a nossa equipe, a gente inclusive agradece quem estava por trás das câmeras, né? Professor o Bruno, o Luiz, eu e o professor Celso, o Eduardo, o Giliardi, o Jonas, o Joãozinho, o Sonda que estavam aqui trabalhando, a Bruna também, que estavam aqui trabalhando e organizando toda a edição. Muito importante, por causa deles que nós estamos aqui, né? Claro, com certeza. Obrigadão a todo o pessoal. E aí a gente também traz para vocês, mostrar aí quem também está participando e participou com a gente lá no Show Rural, nossos amigos, telespectadores e também companheiros que a gente encontrou lá no Show Rural, Odete, a Gladys e a Pires, que estavam no espaço do Show Rural Digital. Um grande abraço para elas, muito queridas, encontramos com elas lá no Show Rural e a gente sabe que elas sempre acompanham o programa. Eu quero que o senhor conte sobre o seu grande amigo, né, professor? Inspiração. Minha inspiração. Aí nós temos na foto, nós temos o professor Eloir, né, o professor aqui da FAG, estava conosco aí, né, e esse senhor aí de camisa branca, Rudiger Boia, ele foi a pessoa que introduziu a KVS no Brasil. Ele me contratou para fazer pesquisa e ele foi o motivador. Como que ele me contratou? Ele foi em Curitiba, foi com a nossa secretária Cacilda, pegou o currículo e me chamou para uma entrevista. Aí ele falou, você conhece melhoramento? Eu falei, não. Ele falou, gostei da sua resposta, mas você tem ótimas notas em melhoramento, técnicas experimentais, eu vou apostar em você. Eu falei, então vamos em frente. E graças a ele, a esposa dele, é que eu adquiri essa paixão pelo melhoramento, certo? E trabalhei por 10 anos nessa empresa KVS. Fui o primeiro pesquisador da KVS no Brasil, hein? Que legal, professor. Muito bacana esse reencontro, né? E ele é muito motivador e ele é um cara apaixonadíssimo pela pesquisa. Faz pesquisa até hoje com trigo. Tem um programa de trigo, gasta seu dinheiro todo em trigo, não tem nenhuma empresa que proporciona rendimentos financeiros para ele para fazer essa pesquisa e ele está lá fazendo pesquisa com 70 e poucos anos, hein? Que legal esse encontro. Show de bola. Temos mais fotos. A Shirley Serena, que também participa sempre com a gente, estava lá, foi lá dar um oi para a nossa equipe no estande da FAG. Linda essa foto da Shirley. Essa vira-lata caramelo, eu acho que todo mundo que passou pelo Show Rural Digital viu ela por lá. Ela acompanhou Passeou à vontade. Passeou à vontade, coisa mais fofa. A gente não podia deixar de tirar uma foto dela também. E aí o pessoal que é do Colégio Agrícola, tirando uma foto com a professora Ana Paula, coordenadora do curso de agronomia, também estiveram lá no estande da FAG. Esse aí eu vou deixar a imagem por si só. Um sarro. No pavilhão da Ovinocultura, essa coisinha mais fofa. O Adriano vai gostar. Esse cordeirinho. Gente, que coisa mais fofa. E aí também uma foto dos calouros de agronomia. São 3 turmas agora no noturno, uma turma integral. Sensacional. A FAG cada vez, vamos dizer, tendo mais acadêmicos na agronomia aqui. Muito bom. Show de bola. Dia 13 começaram as aulas novamente, né, professor? Fizemos a acolhida, estamos fazendo a acolhida deles ainda, né? Que legal. A gente deseja um ótimo início de ano letivo para todo mundo, todo o Centro FAG. Todo o Centro FAG, todo do Centro FAG. É com esse registro que a gente encerra as nossas redes sociais. Eu quero deixar um convite aqui também, professor, para quem quiser mandar uma mensagem no nosso WhatsApp sugerindo alguma reportagem para a gente produzir aqui no programa, envia um oi lá para a gente no 4533213970 e também quero fazer um convite para já vocês acompanharem o nosso Instagram, @agrofag. Fica o convite para quem quiser participar com a gente, vocês fazem parte do programa também. Professor Celso, te vejo na semana que vem. Até semana que vem. Um bom domingo a todos. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê.